Os irmãos podem se assentar. E ao se assentarem, abrirem suas Bíblias para meditação na Palavra de Deus, nessa noite, no livro de Apocalipse, no finalzinho do capítulo 3. Vamos agora de volta aqui do período de descanso, voltarmos aqui com a sequência do livro de Apocalipse, lendo a partir do versículo 14, capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, de 14 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Sim, porque és morno. E nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai amado, nós lemos a Tua palavra e colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor fale, dirija, console, corrija, e aproxime-nos, ó Pai, do Teu amor e da Tua graça. Aproxime-nos do Teu Filho Jesus, para que tenhamos comunhão verdadeira e plena. E tenhamos, ó Pai, sejamos o braço do Senhor a governar, conforme a promessa está dita na Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa carta é a última das 7 cartas. E nada está colocado ou redigido na Bíblia Sagrada de forma, de forma aleatória. É também aqui uma forma de nós entendermos a conclusão desse momento em que Jesus fala para a igreja. Nós temos visto que
é por intermédio da igreja que o mundo vai conhecer Jesus. Nós temos visto que Jesus está consolando, encorajando, corrigindo as igrejas, porque o mundo só pode ver Jesus por intermédio da igreja. Nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é a esperança do mundo. Nós não podemos abrir mão de existir como igreja, porque o mundo precisa de conhecer a Cristo, e ele só vai conhecer a Cristo, as pessoas só vão conhecer a Cristo por intermédio da igreja, porque a igreja são os candeeiros que vão mostrar a luz. O candeeiro é aquele que segura a vela e a luz. E também nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que Jesus está glorificado no meio dos candeeiros. Jesus está glorificado no meio da igreja. João vê Jesus glorificado no meio da igreja, no versículo 13 do capítulo 1. E ainda nesse aspecto aqui de Jesus andando pelo meio da igreja, exortando, consolando, cuidando da sua igreja, nós vemos a presença do próprio Cristo no meio dela. Quando nós viemos à casa do Senhor, quando nós ingressamos na igreja de Cristo, nós estamos neste lugar onde Jesus caminha, onde Jesus se faz presente. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto, sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, caminha pelo meio da igreja. Ao reconhecermos a importância da igreja, e agora aqui, com essa palavra para a igreja de Laodiceia, Jesus está mostrando para João a completude daquilo que ele tem para dizer para as igrejas que passavam por dificuldades, por problemas, por sofrimento, por perseguição. Jesus tem interesse em cuidar da igreja. E aqui nós vemos Jesus falando para uma igreja que é a cara da cidade onde ela estava inserida. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, era um lugar de muitos recursos, era sede de um complexo bancário da época, então havia muito dinheiro na cidade, as pessoas investiam seu dinheiro nessa cidade. Era uma cidade de grande fabricação têxtil, então tinha muitas indústrias, e o tecido que era feito na cidade era também importante, famoso ali no local onde era feito. A gente sabe disso até nos dias de hoje. A gente vai para algumas cidades onde é a cidade que tem o seu destaque na indústria têxtil, né? E a cidade de Laodiceia também era uma cidade referência na medicina. Ou quantos de nós aqui já não, ou veio de uma cidade ou de um lugar onde se tem essa ideia de que fulano está mal, ele teve que ir para tal lugar para ser tratado. Não, você está aqui, mas aqui não tem recursos, você precisa ir para cidade tal, onde está o melhor hospital. Pois bem, agora vocês acabaram de conhecer Laodiceia. Laodiceia produzia um minério que era utilizado para fazer colírio, que era utilizado para o cuidado com os olhos e com a audição. Era uma cidade rica nesses aspectos, né? Me fugiu agora aqui o nome desse pozinho que era produzido na cidade de Laodiceia. Então ela era uma referência na medicina.
A gente poderia dar aqui outros exemplos, né? Hospitais que são dedicados a cuidar de olhos, cidades que têm destaque em determinado tipo de ação. Essa era Laodiceia. E a igreja de Laodiceia tem um aspecto muito interessante, queridos. Das 7 igrejas, é a única igreja que Jesus não elogia. Jesus não faz nenhum elogio à cidade, à igreja de Laodiceia, ele apenas critica a cidade de Laodiceia. Ele, embora não elogie, Jesus não viu nessa igreja. Por que essa igreja era a cara da cidade? Porque era uma igreja abastada, era uma igreja autossuficiente, era uma igreja, provavelmente uma igreja de ricos, era provavelmente uma igreja rica, mas era uma igreja que não tinha fervor espiritual. Assim como a primeira das igrejas, a igreja de Éfeso, que havia perdido o primeiro amor, essa igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja morna, uma igreja que Jesus critica por causa da sua mornidão e por causa da visão e da concepção que a igreja tinha de si mesma. Jesus não viu em Laodiceia nenhum sinal de heresia, como na igreja de Pérgamo ou na igreja de Tiatira. Jesus não viu em Laodiceia nenhuma imoralidade, como havia na igreja de Tiatira. Não há sinal de pobreza ou de fraqueza, como Jesus viu em Filadélfia ou em Esmirna. Não há perseguição, como havia em Esmirna. Era provavelmente uma igreja firme na doutrina, na ética. Era uma igreja próspera. Era uma igreja que estava em paz. Não tinha ninguém para criticar a igreja no sentido de que havia problemas, perseguições de fora, conflitos internos, falta de recursos. Não. Mas Jesus viu que faltava fervor espiritual nessa igreja. E a gente vê nesse momento, a gente vê a importância que Jesus Cristo dá para a forma como nós adoramos, para a forma como nós existimos como igreja do Senhor. A gente pode ter todas as coisas no seu devido lugar, mas se o nosso coração não ferve na presença de Deus, não recebemos a aprovação de Cristo Jesus. Havia pelo menos 2 problemas nessa igreja que Jesus critica. Um, como eu falei, o problema da mornidão ou da indiferença. Tanto faz como tanto fez. Ah, você vai no culto hoje? Eu vou. Normal, tudo dentro da rotina. E não há nada pior, queridos irmãos e irmãs, do que a indiferença. Se o pastor prega um sermão exortativo, normal. Se o pastor prega um sermão que é uma aula, absolutamente normal, não mudou nada. Se o pastor não prega, se ele só conta história, não tem problema nenhum, está tudo normal. Se o louvor canta de um jeito diferente hoje do que cantou no domingo passado, tudo normal, está tudo ok. Ninguém tem voz, não há incômodo no coração com as coisas que acontecem ou para um lado ou para outro. De repente, a gente vê a igreja fazendo uma obra social. Está tudo bem, está tudo normal. Não há nenhum tipo de empenho emocional, paixão, envolvimento, alegria, êxtase, ou entristecimento, choro, pranto, quando as coisas não dão certo. É uma igreja indiferente. É uma igreja morna. Dizem os estudiosos do texto que havia em 2 cidades próximas
de Laodiceia, Colossos e Hierápolis, né? Não é Heliópolis, né? Aqui a gente conhece bem o bairro de Heliópolis, né, em São Paulo, mas lá no tempo grego, no tempo do Apocalipse, era Hierápolis, né? Hierápolis tinha uma fonte de águas termais, águas quentes, medicinais. As pessoas procuravam essa cidade para poderem se banhar nessas águas, né? Também, a gente fala desse tempo bíblico, eu fico querendo trazer aqui muitos exemplos do dia de hoje, mas a gente sabe, né? As cidades assim, em que às vezes a gente vai para relaxar, porque tem águas quentes, né? Rio Quente, lá em Goiás, aqui Poços de Caldas, por isso a palavra Caldas, né? De quente, a água que brota do chão. A cidade de Hierápolis era assim, e era uma cidade medicinal. A cidade de Colossos tinha águas frias, gélidas, que também tinham um aspecto medicinal e que também era procurada pelas pessoas por causa dessas águas. E Laodiceia, por ficar numa planície que de alguma forma era a confluência dessas duas cidades, tinha águas mornas, que não era nem fria nem quente. E aqui, Jesus sempre usou desse aspecto para a gente poder entender o que ele está querendo dizer. Ele sempre usa de realidades e de situações do dia a dia. Então, as pessoas de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, sabiam exatamente o que era ser uma igreja morna, que não era nem fria e nem quente. E de forma alguma, nem de um jeito ou nem de outro, trazia cura, né? Trazia fazia diferença na sua forma de servir ao Senhor. Isso é um problema grande para a igreja, né? Dizem que aquele grande pacifista, Mahatma Gandhi, certa vez foi perguntado sobre o que ele achava do cristianismo. E ele respondeu para os cristãos que haviam perguntado: eu creio no seu Cristo, mas não consigo acreditar no seu cristianismo. Porque se a gente fala que Jesus é o Rei dos Reis, se Jesus é a raiz de Davi, o Messias prometido, se Jesus é o grande Salvador do mundo, se Jesus é aquele que nos ama de forma ousada, a deixar as 99 ovelhas e nos encontrar, e nós somos tão privilegiados, mas a nossa vida não mostra isso. É como se não conhecêssemos esse Cristo, ou como se esse Cristo que mostramos não fosse o Cristo que nós cremos ou do qual falamos. Problema da indiferença. Não é nem oposição e nem fanatismo, mas indiferença. A oposição é você querer, por todos os motivos, se afastar e dizer não para tudo o que acontece. O fanatismo é você se apropriar de coisas sem uma percepção de juízo sobre aquilo que você está se aproximando. Você simplesmente vai na onda da emoção. Não! A igreja não tinha nem uma coisa e nem outra. Era uma igreja cheia de indiferença. Será que nós não temos vivido assim? Talvez vir à igreja e não esperar absolutamente nada de diferente que Deus faça por nós. Certa vez, quando o grande pregador dos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., quando ele estava preso, foi feito uma carta aos amigos, né? Quando ele estava na cadeia, ele escreveu carta aos amigos. E nessa carta, uma das coisas que ele dizia era o seguinte: que a igreja será cobrada não apenas pelo que ela faz, mas pelo que ela deixa de fazer. Veja a importância que é dado ao aspecto de estarmos vivos e viver de forma a
expressarmos essa vida naquilo que nós fazemos diante do Senhor. Então, uma primeira crítica de Jesus à igreja era a mornidão. E a segunda crítica que Jesus faz à igreja é que a igreja, mesmo não sendo fria nem quente, sendo morna, ela ainda achava que era uma igreja rica, uma igreja que sabia das coisas e uma igreja que se apresentava bem. Portanto, a igreja de Laodiceia recebe essa segunda crítica de Jesus. Ela tinha uma falsa avaliação de si mesma. E nós vemos isso a partir do versículo 17. Diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa era a visão que a igreja de Laodiceia tinha de si mesma. Mas o que Jesus falava dessa igreja? Que ela era infeliz, que ela era pobre, que ela era cega e ela estava nu. Veja que, de novo, Jesus usa o aspecto do dia a dia da cidade para poder ensinar aquilo que Jesus queria ensinar para a igreja, que ela tinha uma visão equivocada de si mesma. A igreja de Sardes achava que estava viva, mas estava morta. A igreja de Esmirna achava que era pobre, mas Jesus falou que ela era rica. A igreja de Filadélfia achava que era fraca e que estava sem forças nenhuma, mas Jesus disse que ela era uma igreja de portas abertas. A igreja de Laodiceia se achava abastada e rica e que não precisava de mais nada, mas Jesus diz: você é pobre, você é infeliz, você é cega e você está nua. Lembrando do aspecto do centro lá financeiro, que era a igreja, do centro têxtil, a questão da roupa e da questão da medicina e da visão, dizendo que a igreja não enxergava aquilo que ela realmente era. E Jesus se mostra para essa igreja como a solução para esse problema da má interpretação de si mesma. Jesus se coloca como se fosse um vendedor, né, dizendo, ao invés de você achar que está tudo bem, ao invés de você achar que está tudo certinho, que você não precisa de nada, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, já que você acha que é rica, mas você é pobre, então compre de mim esse ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Você acha que os seus tecidos, né? Pensa ali, vou fazer uma digressão aqui, né? Fazer de conta, né? Tinha lá uma família muito rica, dona de uma das indústrias têxteis daquela cidade, né? Têxteis daquela cidade, achando que tinha tudo, que era, como a gente dizia antigamente, o rei, né? Da cocada preta, né? Achando que era a última bolacha do pacote, né? Jesus diz, eu aconselho que vocês comprem de mim vestiduras brancas para te vestirem, para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Pensa, meus irmãos, a gente viver um tempo na presença do Senhor, a gente se colocar diante de Deus, apresentar diante de Deus a nossa vida, e a gente estar totalmente equivocado acerca daquilo que nós achamos que somos. E o Senhor Jesus nos mostrar exatamente o contrário. Que coisa desagradável, né? Lembra a fábula O Rei Está Nu, né? Que ele era aquele grande imperador que tinha lá os seus grandes, os seus assistentes e os seus alfaiates, e ele, um deles resolveu tirar um barato com o rei, porque o rei era muito orgulhoso, né? Ele queria sempre o melhor de tudo, todas as suas, tudo dele tinha que ser muito majestoso. E aí o alfaiate diz para o rei que criou um tecido
que só os nobres, só quem não era tolo é que conseguiria enxergar o tecido. Na verdade, não tinha nada, mas ele enganou o rei na sua ganância, dizendo: está vendo aqui esse tecido? Eu vou fazer uma grande veste para o rei, mas os tolos não conseguem ver. A história é uma lenda, né? É uma fábula, e mais tarde uma criança, quando o rei está desfilando, ele diz: "Ia lá, o rei está sem roupa." Ninguém ousava dizer que o rei estava nu, porque ninguém queria ser tomado como tolo, já que estava dito lá pelos súditos do rei que agora o rei estava com uma roupa extraordinária que somente os sábios e os nobres conseguiriam enxergar a beleza. E aí, para ninguém se colocar como tolo, né, dizia: olha que roupa bonita. Será que às vezes a gente não faz assim com a gente mesmo, né? A gente sabe que as coisas não estão bem, a gente sabe que a gente poderia estar melhor, a gente sabe que nós não somos nem frio nem quente, ou a gente sabe que o Senhor tem mostrado para nós que a situação não é aquela que está diante dos nossos olhos, mas a gente insiste em fazer de conta que o rei está vestido. É exatamente essa situação que Jesus fala para a igreja. Você acha que por causa do seu dinheiro, por causa da sua indústria têxtil, você tem roupas bonitas, vocês são bem vistos. Na verdade, vocês estão nus. E Jesus fala: aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha de sua nudez. E também colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja, o que Jesus está ensinando aqui para a igreja que tem uma avaliação errada de si mesma? Jesus está mostrando que somente Ele poderia ser aquilo que a igreja precisa. A igreja não poderia estar firmada em nada que ela própria fosse a dona ou ela própria construísse para que seja ela bem-sucedida. A igreja, queridos irmãos e irmãs, não é uma sociedade de irmãos que juntam as suas forças, juntam as suas posses, juntam os seus dons e fazem a coisa da sua forma para se colocarem como autossuficientes diante de Deus. Se a gente não for até Jesus e buscar nele o ouro refinado no fogo, ou seja, se não formos até Cristo e reconhecermos que é pela morte, pelo fogo, pela destruição do Filho de Deus que nós recebemos aquilo que temos e aquilo que somos. Qualquer coisa que temos vem do Senhor Jesus. Quando Davi se viu rico e abastado e quis construir um templo para o Senhor, Deus rejeitou a oferta de Davi, mandou que o profeta Natã dissesse para ele: não, você não vai construir o templo, não é isso que o Senhor quer de ti. Davi se vê absolutamente chateado, acabado até com aquela fala do profeta, e mais tarde ele reconhece que tudo aquilo que ele tinha, todas as suas posses, tudo aquilo que ele tinha recebido, tinha vindo do Senhor. E era somente quando o Senhor quisesse, quando o Senhor colocasse diante dele aquilo que ele deveria fazer, é que então ele deveria dar ao Senhor. Por isso que quando ele vai ofertar ao Senhor, ele diz: Senhor, tudo vem de ti, e das tuas mãos te entregamos. Veja, aquilo que nós entregamos para o Senhor, vem do Senhor, primeiro vem do Senhor.
Nós não podemos nos vestir adequadamente, a não ser que sejamos vestidos com as vestiduras brancas. E essas vestiduras brancas que está dito aqui, são provavelmente as mesmas que João viu no capítulo 7, quando ele olha aquela multidão de pessoas diante do trono, adorando o Cordeiro. E um dos anciãos vira para João e diz: esses são aqueles que vêm de toda língua, tribo, povo e nação, e são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão pela qual se encontram diante do trono de Deus. Nós não vamos estar vestidos adequadamente, a não ser que lavemos toda a nossa roupa, lavemos tudo aquilo que somos, toda a nossa imagem, toda a nossa apresentação, seja nas redes sociais, seja no marketing da igreja, seja no que for, precisamos ser lavados no sangue de Jesus, porque só Ele pode vestir a igreja adequadamente. Sem Cristo, queridos irmãos e irmãs, somos cegos, não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz. E Jesus está mostrando também para aquela igreja: você está totalmente equivocada acerca do que você é. Eu fico imaginando se eu fosse parte do conselho dessa igreja, né? Ia ser uma coisa interessante. Você reúne lá o conselho, os pastores, os presbíteros, né, a liderança da igreja, aí faz o planejamento para o ano que vem. E aí, tudo equivocado, tudo errado. Porque a gente não consegue ver aquilo que só podemos ver quando Jesus faz uma laminha assim com a saliva e passa nos nossos olhos, para que possamos enxergar. Porque também nós, assim como os cegos, ou esse cego, ou os outros cegos que Jesus curou, também somos cegos para a vida, se Jesus não abrir os nossos olhos. Portanto, essa a segunda crítica de Jesus para a igreja, uma visão equivocada de si mesma, além de ser uma igreja morna. Como Jesus trata essa igreja? É interessante que, se essa igreja é uma igreja, a única igreja que Jesus não elogia, não há uma outra igreja com a qual Jesus fale com tanta ternura e com tanto amor. A impressão aqui é que Jesus não está bravo com a igreja. Veja o verbo que ele usa no versículo 18, ao falar de tudo isso que eu estava dizendo aqui. Ele diz: aconselho-te. Olha, deixa eu te falar, tem um caminho. Ele não está obrigando. Jesus usa de amor, de afeto. Ele está dizendo tudo isso que eu estou dizendo, que você é pobre, cega e nu, que você é infeliz. Eu estou dizendo porque eu te amo. E eu repreendo e disciplino, versículo 19, a quantos amo. Então, sê pois zeloso e arrepende-te. Veja que não tem aqui uma pá carregadeira, né? Não tem um trator passando por cima da igreja. Jesus está dizendo: faz isso não. Olha, você está achando que o seu dinheiro faz alguma coisa? Não faz, não. Compre de mim ouro puro. Olha, eu vou te dar um conselho. Não se apegue ao que as suas mãos costuram, cosem, ao que as suas mãos produzem. Compre de mim, lave as suas roupas. Compre de mim vestiduras brancas. Venha, use colírio, o colírio que eu dou para os seus olhos. Mas ele fala com afeto. Ele diz: aconselho-te. Quantas oportunidades a gente tem de pessoas chegarem a nós e dizer: olha, é por aqui o caminho, eu acho que é melhor você ir por esse caminho. Fica triste não,
de você ser chamado aqui de infeliz, miserável, pobre, cego e nu, porque eu disciplino a quantos amo. Jesus ama a igreja, ao ponto de querer que ela mude a sua forma de servir e de adorar, que não seja morna, porque dá náuseas ao Senhor. Pense nisso. Você olha para isso aqui e você fala, Jesus amado, já pensou eu oferecer um culto ao Senhor, que porque Ele é só indiferente, eu faço só o que tem que fazer, Deus querer vomitar? Mas Jesus diz, fica triste com isso não. Se não está bom, desiste. Porque é melhor ser frio. Mas se você está aqui, aqueça esse coração. Estou falando isso porque eu amo vocês. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele usa essa palavra, aconselho-te, que venha para mim, que se aproprie de todas essas bênçãos que eu tenho para lhe dar, seja da ordem do dinheiro, seja da ordem da aparência, da vestidura, seja da ordem da visão para a vida. E, por último, uma coisa que Jesus faz, que a gente sempre pensou que era para os não cristãos. Jesus fala que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai tomar uma refeição com aquela igreja. A palavra aqui, cear, tem mais a ver com jantar, tem mais a ver com uma refeição em que você recebe alguém na sua casa. Mas Jesus não está derrubando a porta. Ele não está empurrando ou forçando a porta, ele está batendo. Ele está do lado de fora da porta. Isso aqui, queridos irmãos e irmãs, é absolutamente assustador para mim quando eu leio. Porque Jesus está falando de uma igreja que tem uma porta, que está fechada, e que dentro desse lugar tem pessoas, mas Jesus não está lá. E eu não sei se alguém que está do lado de fora, não seja mais fácil de encontrar Jesus do lado de fora ou do lado de dentro, do que do lado de dentro. Porque o próprio Senhor Jesus está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. Essa porta pode ser a porta da igreja, literalmente. Essa porta pode ser a porta do nosso coração, quando ele é frio e quando ele tem uma má interpretação de si mesmo. Acha que está tudo bem, mas é Jesus quem diz o que devemos ser. E de novo, ele está batendo a porta, não está forçando. Veja aqui o carinho, o afeto e a leveza com a qual o Senhor Jesus exorta a igreja de Laodiceia. Ele quer entrar. E é, como eu disse, assustador para nós sabermos que isso pode acontecer conosco. Que Jesus esteja do lado de fora da porta em cujo lugar nós estamos. O Senhor Jesus faz promessas para a igreja de Laodiceia, assim como o faz para as demais. Ele diz, e aqui tem a ver com a sua identidade, né? Aquele que é o amém, aquele que é o princípio e o fim, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, ele vai dar um final feliz para a igreja. Aquele que é o princípio, dá o final. Sabe o que isso aqui me lembra, dona Branca? Me lembra que a vida, às vezes, é como uma história que está sendo contada. Ela começou antes de nós. Porque para a gente entrar na história, alguém precisou existir antes de nós. Mas ela termina quando a gente não sabe. A gente não sabe o amanhã.
É o Senhor quem sabe. Mas quem está dizendo aqui que lá no final vai colocar a igreja junto do trono para que ela também seja vencedora, assim como Jesus venceu, é o próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo, o seu final vai ser muito melhor do que esse meio no qual você está inserido. A nossa história está em curso. E nós caminhamos para um final. Um final que a gente sabe o que ocorreu com Cristo, a gente sabe que ele venceu e ele disse, vocês vão vencer também. Está difícil a caminhada? Vocês vão vencer. Ao vencedor, dar-lhes-ei, versículo 21, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Veja que nós somos convidados pelo Senhor Jesus a mudar a nossa postura. A igreja de Laodiceia é um tipo ou um exemplo de todas as igrejas, ou de todos nós, quando passamos por uma situação de, chamam o povo que fala de crescimento de igreja, sempre fala que as igrejas, elas começam com uma escala de crescimento e sempre de coisas novas e boas e interessantes acontecendo. E aí vai crescendo. E aí depois ela chega numa escala de platô, ou seja, de uma mesmice, ou de uma coisa que já está estabelecida, não falta, mas também não cresce. E aí fica como está, né? E normalmente esses estudiosos dizem que se ela continua nesse platô, a tendência não é a de subir. É igual acontece com uma pandemia, né? Ela foi crescendo, e agora a gente espera que ela abaixe. Normalmente é esse o movimento, né? Então Jesus está dizendo, não, ao vencedor eu dar-lhes-ei a sentar-se comigo no trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, queridos, com essa exortação à igreja. E apesar de ser uma palavra muito dura, apesar de ser uma palavra para uma igreja a quem Jesus não elogia, é uma palavra terna, é uma palavra amorosa, é uma palavra de conselho, de sabedoria, de oportunidade de mudarmos, de irmos a Jesus e de buscarmos nele aquilo que às vezes nós não achamos que estamos precisando. Mas sempre nós vamos precisar de que o Senhor seja a fonte da nossa riqueza, da nossa beleza e da nossa visão. E colocarmos-nos diante do Senhor de forma a decidirmos se vamos ser frios ou quentes. Certamente, preferencialmente quente, porque quando Jesus fala para a igreja de Éfeso, ele fala que ela abandonou aquele primeiro amor. Então, ela deveria voltar para o primeiro amor, ou seja, voltar para o fervor espiritual. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor abençoe o nosso coração, que a gente não se contente com menos do que o ouro refinado no fogo, lugar onde a gente chega e já sente o calor, porque é bom estar em torno do fogo. A gente sente que ali é um lugar de acolhimento, ali é um lugar onde somos aquecidos pela bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor não nos deixe equivocados, mas que nós abramos a porta do nosso coração, para que tenhamos essa comunhão plena com o Senhor, para que sejamos revestidos do seu amor, da sua riqueza, da sua beleza, e sejamos direcionados sempre pelos olhos de Cristo Jesus,
no mundo. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero convidar já, antes de orarmos, para que os irmãos se acheguem aqui para esse último cântico. Tá difícil aí, né, Gui? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, Pai Celeste, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, o Senhor não permite que continuemos equivocados. Que o Senhor traga transformação aos nossos corações. Que nós não nos acomodemos, ó Pai, com esse momento em que a impressão que se tem é que tudo está parado, tudo está morno. Não nos deixe assim, ó Pai. Que o Senhor tenha prazer na nossa adoração, no nosso culto, na nossa forma de ser igreja. Que o Senhor tenha, ó Deus, alegria em entrar em nossas vidas, entrar em nossos corações, para cear conosco. E nós termos essa alegria imensa de ter o Senhor assentado à mesa quando tomamos a nossa refeição. Que a tua graça nos transforme, nos anime, nos renove e nos faça, ó Deus, verdadeiros adoradores do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender e a praticar a tua palavra e assim sermos abençoados, curados e transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.